No vídeo de hoje, a gente vai estar vendo sobre o Next Image e como esse componente é bom para manter a performance ao carregar imagens na nossa aplicação. Além disso, também vamos ver a maneira mais adequada do Next que ele recomenda para mantermos performance quando carregamos fontes personalizadas também, para manter uma aplicação muito bonita com fontes que vem lá da Google. Quer aprender isso? Vem comigo nesse vídeo que eu vou estar mostrando esses dois componentes muito importantes do Next para você. Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês mais vídeo da nossa playlist de Next.js, onde hoje nós vamos estar avançando nos conceitos de imagem e fonte, entendendo componentes muito importantes do Next para utilizar esses dois recursos. Se você é novo por aqui, considere inscrever-se no canal e também acompanhar os vídeos anteriores, onde nós estamos montando uma aplicação completa utilizando Next.js e que pode interessar você a desenvolver todo o projeto. Te convido também para checar a nossa comunidade no Discord, o QR Code vai aparecer algumas vezes aí no vídeo, você pode escanear ele com o seu celular ou acessar o link na descrição. Recomendo também que após o vídeo você avalie ele através do seu comentário, deixe o seu like e também recomende esse vídeo para algum amigo que pode achar esse conteúdo interessante. Então, sem mais enrolação, bora lá! Atualmente o nosso projeto está assim, né, tá me dando uma agonia ver ele dessa forma, mas a gente já vai preparar ele para deixar ele estilizado e bonitinho, tá? Acontece que tem uma coisa que eu quero fazer antes, que seria melhorar essa imagem aqui, no caso, utilizando o componente Image do Next, né? E a gente vai ver como utilizar esse componente na prática agora, né? No meio tempo que eu estava fazendo essa playlist aqui, o Next.js atualizou sua documentação, pois o tal diretório app tão famoso do Next 13 saiu da versão experimental e agora ele é oficial e pode ser utilizado depois de diversos testes que a comunidade fez. Então agora ele é oficial e é uma alternativa a ser utilizada no Next, né? Se você quiser navegar aqui na documentação, por enquanto que a gente está construindo o projeto com o Next 12, vocês têm que selecionar aqui nessa opção Using Pages Router, porque ele tem uma documentação completa para o Pages Router, que é como a gente está fazendo, e uma utilizando o App Router, que é a nova versão do Next, beleza? E aqui nessa opção do Pages Router, eu selecionei aqui a Images para a gente entender como funciona a otimização de imagens do Next, né? Basicamente, a gente importa o componente Image, que vem de Next Image, né? E a gente utiliza ele como se fosse uma tag Image do HTML, porém com algumas funcionalidades a mais. Ele tem também o source, que no caso seria a URL da imagem, o texto alternativo. E ele tem algumas outras propriedades aqui, né? No caso, a gente pode selecionar o width e a height, que seria a largura e a altura da nossa imagem, né? A gente pode colocar uma imagem de baixa qualidade, né? No caso, tipo... como é que eu posso explicar? Uma imagem com desfoque, né? E que seja super leve para ser carregada enquanto a imagem real está sendo carregada em paralelo, né? Porque a imagem borrada, ela no caso é bem mais rápido de descarregar, ela pode ser exibida antes da imagem principal, né? E também tem essa parte aqui de placeholder, que é quando a gente faz essa implementação de blur e tudo mais com o componente do image, ao invés de utilizar uma imagem já pré-pronta, né? E no caso, essa importação aqui da documentação, como vocês podem ver, eles importaram a imagem diretamente no código. E quando a gente faz isso, esses itens aqui não precisam ser informados. A gente pode só colocar o source e o out, pois o Next.js detecta que essa imagem está no nosso diretório do código e ela tem diversos benefícios de otimização pré-prontos, né? No caso, quando a gente carrega uma imagem de alguma URL, nós temos a obrigação de informar a width e a height, que no caso seria a largura e a altura do componente, para que o Next faça o seu processamento interno e dessa forma ele vai conseguir tornar a imagem o mais adequada possível em questões de performance a partir do tamanho que a gente está especificando, né? Então ele vai realizar otimizações nessa imagem que ele vai obter lá do endpoint, né? É importante também uma parte que a gente vai fazer, que quando a gente utiliza imagens que são de uma URL externa no nosso projeto, a gente precisa configurar ela como autorizada no nosso código do Next Config.js, né? A gente vai fazer essa adaptação mais à frente também. Existem várias outras opções, como prioridade, que no caso seria a prioridade da imagem de ser carregada em relação aos componentes da página. Tem uma opção alternativa ao width e height fixa, que no caso seria o fill, onde a imagem se adapta ao componente Py, ela preenche todo o espaço dentro dele, né? E outras formas de estilizar ela que a gente vai estar vendo nesse vídeo, né? Então, para trabalhar com essa imagem aqui, a gente vai fazer uma modificação primeiro do nosso header, tá? Então, tudo que a gente utiliza de imagem aqui no projeto, a gente vai utilizar o componente image para ver
como ele se comporta em diversos cenários, porque a gente vai importar tanto localmente quanto bater em URLs para obter imagens, né? Então, no caso aqui do header, deixa eu abrir aqui o meu componente aqui do header, components, commons header, beleza? E eu vou substituir essa tag img aqui pelo image, tá? Beleza. Ao fazer isso aqui, ó, eu posso importar ele automaticamente. Eu não sei porque ele não tá me sugerindo a importação. Aqui. Beleza? E como eu tô batendo uma URL externa, mesmo que ele esteja na minha public, eu não importei esse SVG como código, né? Porque esse ícone aqui, especificamente, eu não tô utilizando ele como um SVG as a component, né? Que é uma técnica que a gente vai utilizar no próximo vídeo. Então, como eu ainda estou batendo em uma URL, eu preciso informar aquela widget, né? No caso, se eu salvar aqui meu código e tentar renderizar ele, ele vai dar erro aqui do next, né? Onde ele diz que esse item aqui está faltando o item obrigatório, que é o widget, né? E depois de formar o widget, ele vai dizer que a height está faltando. Então a gente tem que formar os dois, né? Como eu quero uma imagem quadrada e eu já sei mais ou menos o tamanho que eu vou querer, no caso, esse valor que a gente forma aqui é em pixels, então eu coloco 55 pixels para aquela imagem, né? E eu quero que ela seja quadrada, então eu vou colocar também 55. Como vocês podem ver, isso também tem a ver com estilização, porque é um padrão do Next, mas ele também vai estilizando a imagem, no caso, pelo menos a parte de tamanho, né? E a gente já tem o nosso ícone bem certinho aqui no header, né? Depois dessa modificação, eu vou partir aqui pro About Me, que a gente está fazendo o carregamento da imagem aqui do GitHub, né? Eu vou substituir a tag img do HTML também pelo componente image do Next. Dessa forma, eu estou batendo uma URL, então o Next vai me alertar que eu preciso informar o widget e height, né? No meu caso, eu vou informar a widget e height aqui embaixo, que eu já tenho por padrão que eu quero que seja de 500 pixels, quadrada, né? Porque a minha imagem é quadrada. E é isso, tá? E ele vai me dar um outro problema aqui, ó, me dizendo que essa URL aqui, que está sendo utilizada no Next Image, não está configurada no nosso Next Config.js. A gente não permitiu que essa URL aqui seja consumida como host válido e seguro para carregar imagens no nosso projeto, né? E como a gente pode fazer essa adaptação aqui? É super simples, tá? Eu preciso vir aqui no meu Next Config.js e eu preciso adicionar aqui images, tá? Vocês podem ver que com a tipagem ele já nos facilita. O que eu vou adicionar em images seria remote patterns, né? E esse remote patterns é um vetor, porque eu posso ter vários objetos aqui dentro, cada um configurando um domínio específico. Eu posso ter o domínio do GitHub, que é o que eu vou usar, posso ter o domínio lá do meu CMS, que é da onde eu obtenho outras imagens e conteúdos, posso ter o domínio do Unsplash, que é de onde eu consumo também. Então a gente faz diversas configurações aqui, tá? E no caso é bem simples o objeto composto de cada item, né? Eu preciso informar o protocol, tá? Que eu vou informar como HTTPS. Não é obrigatório, tá? Mas eu vou informar para deixar completinho. O hostname, que é obrigatório, né? No caso seria a URL, então seria avatars.github usercontent.com. Se vocês quiserem, também dá para copiar daqui, ó. Essa parte aqui, essa seção é a mesma. Eu vou copiar para garantir que tá escrito certinho, tá? E não dá problema depois. E aqui eu coloco a porta, no caso eu não tenho porta nenhuma, porque é uma URL pública. E o path name, no caso seria o path da onde eu vou obter desse link aqui, né? Como vocês podem ver, eu tenho o domínio, no caso hostname, mas eu estou pegando especificamente de /u/ tananana, que é o link da imagem, né? Se vocês quiserem, vocês podem informar o path name como 2 estrelas, asteriscos no caso, que ele vai pegar de tudo, né? Mas eu vou dizer que eu quero especificamente de user /everything, qualquer coisa que vem de /u, né? E dessa forma, quanto mais restrito você deixar a URL, mais seguro o seu site se torna, né? Então isso é um bom ponto aqui do Next, né? E ao configurar isso, ele vai carregar automaticamente, e como vocês podem ver, a minha imagem está renderizada aqui, tá? Talvez vocês notem na criação do projeto de vocês que a imagem ela vai ficar com uma... talvez, tipo, meio não tão otimizada, né? Porque o Next carrega ela o mais rápido possível por questões de performance. A minha imagem mesmo, por exemplo, ela tá com alguns pixels aqui, ó. Tudo bugado, né? Porque ela carregou desse tamanho aqui. E como essa é uma das imagens mais importantes do meu site, eu vou colocar uma configuração específica aqui no image, que no caso seria a opção Unoptimized, tá? Que quando ela é informada, essa imagem não vai ser otimizada para questões de performance e ela vai ser carregada com a qualidade máxima, né? E é algo que eu quero
no meu projeto, tá? E ao colocar essa opção, vocês podem ver que já melhorou um pouquinho a qualidade aqui. No caso, ela tá meio bugada por causa do zoom, né? Mas se eu redefinir aqui, ela vai estar na mesma qualidade da tag image que eu carreguei antes. Tá, mas por que eu utilizar o componente image do Next se eu não vou otimizar ele, né? Ele vem com diversas otimizações que acontecem por debaixo dos panos. E no caso, o Unoptimized é uma opção onde a qualidade da imagem não vai ser otimizada. Porém, questões de prioridade de carregamento de imagem, o que vai carregar primeiro na página, tudo ainda pode ser administrado pelo componente image. E assim, ele se torna mais importante do que a tag IMG, tá? Fazendo sua configuração de imagens aqui, agora a gente vai partir para a implementação de fonte, porque eu quero utilizar uma fonte bem bonita, duas na verdade, duas fontes bem bonitas no meu projeto para deixar ele o mais bonito possível, tá? Então, o que eu vou fazer, tá? As fontes no Next, vocês podem fazer, tá? Assim como a gente pode utilizar o componente image opcionalmente, tá? A gente pode utilizar fontes de diversas formas também, tá? A maneira mais adequada do Next por questões de otimizações e performance seria utilizar o componente Next Font, né? Tem um vídeo aqui do Next.js, né, de como utilizar esse componente, né, do próprio pessoal do Next, que é bem interessante. E essa recomendação da documentação é muito top para quem quiser ter uma propriedade a mais do item, né? Lembrando, eu estou aqui no Pages Router, porque no App Router pode mudar um pouquinho. Beleza, as importações aqui do Next, acontece que ele faz uma importação porque ele tem um host próprio de fontes do Google. Então eu posso importar diversas fontes que tem no Google Fonts direto no meu código através do Next. E dessa forma vai ser tudo feito da maneira mais performática possível, né? Entretanto, claro, a gente pode importar fonte como nós quisermos. A gente pode importar ela aqui no underline app, assim como a gente importa, no underline document, assim como a gente importa a imagem, fontes no HTML padrão, aqui no head, né? A gente pode importar ela aqui no Global CSS com a importação de fontes padrão do CSS e diversas outras formas, tá? Até porque pode ser que uma fonte que você vai utilizar no seu projeto não esteja no pacote do Google Fonts do Next, né? E assim você pode utilizar diversas formas. Entretanto, se ela estiver disponível, é recomendado que a gente utilize o Next Font, tá? E vocês podem dar uma olhada aqui na documentação para ver como funciona. Existem diversas formas de se implementar. É meio estranho, talvez, é meio dificilzinho de utilizar, porque algumas fontes têm requisitos obrigatórios que a gente deve informar no construtor dela aqui da classe. Outras têm menos, outras têm mais. Então, precisa aprender a como utilizar cada fonte aqui, né? Mas o conceito básico por cima é bem tranquilo. E a gente vai aplicar uma fonte específica aqui no header, tá? Que no caso, eu quero que seja aplicada a Roboto aqui, tá? Nesses itens aqui do header. Então, o que eu vou fazer para tornar isso possível? Eu vou vir aqui no meu header, tá? E eu vou importar, eu posso fazer assim, const roboto, porque eu preciso chamar o construtor da classe numa variável. E eu posso colocar aqui roboto, e eu imaginei que ele ia me dar a sugestão de importação. Mas eu posso importar como roboto, assim, from next /font /google, tá? E agora eu já estou utilizando aqui a classe roboto, né? Eu preciso passar algumas configurações por padrão para esse construtor aqui, tá? Eu preciso passar os subsets, que é relacionado à disponibilização de caracteres, né? Eu quero utilizar tudo que é latim, porque português é latim. E eu quero utilizar também o weight padrão, né? Eu posso informar um peso padrão da fonte, que eu quero que seja 500, que é o normal, né? E agora, desse objeto roboto aqui, no header, eu vou incluir uma class name, da mesma forma que a gente vai fazer com o Tailwind depois, né? E eu vou chamar roboto.className. Assim, eu vou implementar aqui a classe da roboto no meu projeto, tá? E dessa forma, todos os componentes filhos e tudo mais, cascading, né, do CSS, eles vão obter a classe e a fonte roboto, tá? Beleza. Detalhes de estilização a gente vai fazer depois, mas a gente já conseguiu incluir essa fonte personalizada, né? Acontece que eu quero ter a roboto no header, mas eu quero ter uma fonte global padrão para todos os componentes, e para isso a gente vai voltar lá no layout padrão das páginas e a gente vai importar essa fonte lá, tá? E para fazer isso eu venho aqui em Components, Commons e no Layout, e eu vou fazer aqui a importação import
JetBrains Mono do NextFont Google, né? Que eu quero utilizar JetBrains Mono na personalização aqui do meu site. E eu coloco aqui, mesma coisa, tá? Crio uma variável onde eu recebo o construtor da classe e eu passo algumas opções para ele, sendo subsets o latim e o weight sendo 400, tá? E dessa forma aqui, eu criei a variável JetBrains Mono que eu posso utilizar ao passar aqui, ó, uma div. Eu vou colocar uma div aqui no lugar do fragment e essa div vai receber um class name que irá receber o JetBrains Mono, .className, beleza? E dessa forma, todo o restante do projeto, com exceção do header, onde eu especifiquei uma outra fonte, recebe a JetBrains Mono, né? Se eu clicar aqui, ó, vocês podem ver nessa opção aqui embaixo, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar porque ele sai o foco do mouse, mas ali tem H2, Color e Font, né? E ali aparece a JetBrains Mono. Então, voltando aqui para recapitular o que a gente aprendeu nesse vídeo, nós vimos como utilizar o Next Image, né, utilizando ele tanto no ícone que fica no topo da nossa página, utilizando o SVG, né, entendemos o que são as propriedades width, height obrigatórias, e também entendemos outras propriedades que a gente pode utilizar quando queremos manter uma imagem com maior qualidade, uma prioridade maior, ou com uma otimização relacionada ao carregamento da página. Também nós aprendemos como utilizar fontes personalizadas, onde a gente importou elas, né, utilizando a parte de classes do NextFont, né, utilizando as fontes da Google, onde a gente entendeu que também, claro, dependendo do projeto, podemos utilizar outras formas de importação de fonte, mas essa é a mais recomendada pelo Next por conta da performance. E o Next é muito voltado nessa parte do performance justamente pelo fato de ser um framework completo e busca nos ajudar e desenvolver mais rápido nossas aplicações, mantendo a qualidade dela, né? Ao contrário de utilizar só o React normalmente. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe a sua avaliação através de um gostei, um comentário e a recomendação para algum amigo. Caso você queira também, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e também aproveita para checar os vídeos anteriores, tem muito conteúdo massa aqui já. Também, se estiver interessado, checa a nossa comunidade no Discord, uma comunidade com mais de 500 desenvolvedores se ajudando diariamente para evoluir na sua carreira. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!